Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Deixa eu convidar aqui. Vamos esperar a Catarina entrar. Vamos ver. Olá, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Estão me ouvindo bem? Como é que tá o som aí para vocês? Tá tudo tranquilo? Ah, eu já chamei a Catarina, mas acho que ela não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Vou tentar chamar ela de novo. Então já tá lá, o convite já tá lá. Cancelou aqui, gente. Espera aí que eu vou chamar ela de novo. Convidei. Vamos ver se ela consegue aceitar agora. A gente tem que esperar ela entrar. Ela não tá conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui com ela. Ela não tá entrando. Bom. Gente, ela não tá conseguindo entrar. Vocês tenham aí um pouquinho de calma. Conversando aqui com ela. Vamos ver, ela tá tendo um probleminha. Vamos ver se ela vai conseguir agora. Gente, perguntem se tiverem alguma dúvida sobre o assunto, conforme a gente vai desenvolvendo a live. Seria interessante vocês perguntarem, né? Fazer perguntas e se tiver alguma dúvida. A gente vai tratar da noite escura da alma, que fala de uma de um período que nós, eu acredito que quase todas as pessoas que trabalham com a espiritualidade acabam passando. Aí ela entrou aí, vamos ver se a gente consegue trazer ela para a live. Minha querida Catarina, qual é a sua dificuldade? Me responde. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Convidada. Só aceitar aí. Vamos ver se ela vai conseguir entrar. Ah lá, a Tânia tá aí. Laís, minha querida. Oi, minha querida, tudo bem? Oi, você não tá aparecendo para mim. Agora. Tá me vendo? Eu não. Alguém tá todo mundo vendo ela ou só eu que tô com um problema aqui que eu não tô Eu tô te vendo? vendo e tô vendo o pessoal entrar.
mas eu não tô vendo você. Como é que eu Sua- faço, a então, sua aqui? câmera tá ativada? Tá tudo certo? Tá, né? Você tá me Tá, vendo? tô ativada. Eu não tô te vendo, mas tudo bem. Não sei como é que eu devo mexer aqui. Deixa eu ver. Não. Eu não tô vendo ela, então. Então sou eu aqui que eu não tô conseguindo ver você. Estou lhe vendo linda, ruiva, lindamente. O pessoal tá vendo, né? Eu que não estou te vendo. Sabe lá Deus o motivo. Vamos lá. Mas vamos resolver. Bom, você já está aqui, você já está na live. Não estou Boa conseguindo te noite. ver. Não estou. Vê, aqui em cima tem um microfone, tem Tá tudo uma certo aqui. uma câmerazinha e tem um negocinho para cima e para baixo, os sinais e Bom, é eu mesma aqui que eu não estou conseguindo ver você, mas tudo bem. Eu estava, tava tudo certo, eu acho que deu algum pitico, enfim. Vamos ficar assim, então. Se todo mundo tá te vendo, tá bom. é o que, né? É o que Importante também, né? precisa. E então vamos começar. Eu queria que você falasse um pouco de como você entende o que é a noite escura da alma, qual é o processo que você passou e como você enxerga esse período para você, pessoalmente. E faz a apresentação aí, quem é você, afinal? Bem, né? Eu sou Catarina, me considero bruxa há mais ou menos um ano que eu entrei nesse mundo mágico e maravilhoso. Sou da religião da Umbanda, que entrei depois da passagem do meu irmão, né? Eu já gostava do meio e ia com meus pais, que eles frequentavam, eu tinha mais ou menos uns 6 a 8 anos, e eu achava aquilo tudo muito bonito, os batuques, os vovós com os cachimbos na boca, as pessoas chorando quando abraçava eles, e saía tudo muito... Eu achava aquilo tudo muito maravilhoso, tudo muito mágico, cheio de fumaça, cheio de vela. E depois de um tempo, minha mãe não quis mais frequentar esse meio, e me proibiu permanentemente de não frequentar também, que disse que não prestava, que isso era totalmente errado e que a religião certa era a católica. E vamos seguir a vida assim por um bom tempo. Mas sempre eu, quando tinha oportunidade, eu vasculhava alguma coisa ou ia como visitante. Com a passagem do meu irmão, eu fiquei totalmente perdida e muito revoltada. Mas nesse meio termo eu já era do Vale do Amanhecer, não sei se alguém aqui já conhece essa doutrina. E no domingo, depois de eu trabalhar no Vale, eu tive a visão que meu irmão ia partir. Quer dizer, que eu ia partir. Acidente de moto, sangue, aquela coisa toda. E eu cheguei em casa e disse para meu namorado, só, esse ano eu vou morrer, então você vai ter que ficar com o Leonardo, que é meu irmão, e com a mamãe, dar força para eles. Se passaram 2 meses, aconteceu a passagem do meu irmão. Fiquei muito revoltada, deixei a religião, perdi assim, quase perdi trabalho, perdi faculdade, perdi quase tudo. E um amigo meu disse, Catarina, tu tem que fazer um tratamento espiritual para o teu irmão, porque você não está deixando ele seguir. Aí eu fiz o tratamento espiritual para ele durante um ano. E antes disso, eu tive um sonho com ele com 10 dias, que ele estava revoltado e que não aceitava a passagem. Foi um tempo muito difícil para mim, porque foi percas em cima de percas, e passei muita noite dizendo assim, como, o porquê disso tudo acontecer,
aonde eu vou me agarrar, o que que eu devo fazer. Eu não sabia para onde correr, eu realmente não sabia. Foi quando eu respirei e disse assim, eu tenho que começar a encontrar um local para trabalhar. E eu me encontrei na Umbanda. Mas quando eu entrei na Umbanda, eu tive muito perrengue, viu, nega? Eu imagino. Bom, eu acho assim, obrigado por todo mundo que está aqui, tá? Tô adorando a presença de vocês. Vocês, eu acho que já me conhecem, a maioria pelo menos, né? Eu tô assim, aqui nesse meio, já tem oficialmente assumida 7 anos, mas eu passei por uns perrengues muito difíceis também no início. A mediunidade, ela sempre existiu na minha vida, mas eu sempre escondi, porque eu sempre fui muito medrosa. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa para quase tudo na vida. Principalmente para aquilo que eu não podia controlar. Né? Eu tenho um problema assim, com controle. Sempre tive. Eu queria sempre tudo que estivesse dentro do meu controle. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo perfeito. Sua, Porque, sua áudio, sua imagem tá perfeita. porque eu só não estou vendo você, né? Então tá tudo bem. Depende, eu me produzir todinha. Enfim, e o meu início também foi muito difícil, até eu conseguir me assumir, até eu conseguir me entender, sabe? Eu só vim cair na real quando tudo veio abaixo. Isso por volta de 2017. Meio de 2017, assim, acho que setembro. Na verdade, final de 2016. Até começou a coisa desandar. E foi tudo. Foi casamento, foi filho, foi saúde. Foram assim, até veio dar uma melhorada, que eu estava comentando com você, Catarina, em 2020, que veio dar uma acalmada nas coisas. Depois voltou assim, porque eu dei uma parada, eu falei, não, isso aqui não é para mim, tá muito difícil, eu não quero isso aqui, porque vem tudo, eu tô fazendo as coisas, tô tentando fazer as coisas certo, e parece que quanto mais eu faço, pior fica, não quero mais saber. E aí veio com tudo de novo, e aí veio pra ferrar com tudo. E eu acredito, eu não sei se tem mais alguém aí que está assistindo a gente, que passa por isso, que já passou por isso, que trabalha com a espiritualidade, se isso eu pergunto para vocês, né? Se esse período da vida de vocês, de despertar, de entender quem você é e para que você está aqui, foi tão difícil também. Durante muito tempo eu achei que não era para isso que eu servia, porque estava muito difícil. Eu tive muitos problemas de saúde no início. E depois foi muito difícil, porque eu sempre me vi muito sozinha, todo mundo criticava muito. Há um preconceito muito grande ainda com quem trabalha com oráculo, com tarô, com quem trabalha, com quem estuda bruxaria. Né? Eu estudo a bruxaria há muitos anos. Respondeu 7 anos de perrengue aqui. Tá. Wellington. Sim, 7 anos de perrengue. Para cada... Eu falo, eu não conheço ninguém que trilhou esse caminho e que trilha um caminho tranquilo. Depois melhora, mas para melhorar, piora muito. Você beija o fundo do poço várias vezes. É o que a gente estava conversando. A gente rala a cara no asfalto, porque o autoconhecimento, a gente sai todo ralado. Eu comparo a gente sair rodando assim uma ladeira de barro. E o autoconhecimento é muito doloroso. O preconceito, como você falou, sempre a gente vai ter, porque a gente é taxado como mentirosos, que isso não é verdade, que isso é mito, que é o certo, né? Vamos dizer assim, o certo é a Igreja Católica, o Deus Todo-Poderoso, tal, aquela coisa toda. E já perdi muitos amigos meus,
já me afastei de muitas pessoas, porque não respeita a minha religião. E, assim, eu não troco minha religião por ninguém, Marjorie. Eu também não. Porque Hoje não. é Hoje eu uma tô bem coisa que ciente do que eu quero. é uma coisa que a gente tem para sempre. É uma coisa que está com a gente quer, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não é fácil. A entrada não é fácil, a desenvoltura não é fácil. Assim, você tem o seu segmento, eu além de estudar um pouco de bruxaria natural, eu estou na Umbanda e estou estudando. Não é fácil. Você ser assim, Catarina, você é macumbeira. Quando eu dou presente, para você, pronto, eu vou citar uma coisa bem atípica. Eu dou um presente, a pessoa fica meio assim, calma, não tem magia nesse presente. Eu estou dando porque. Não, porque eu sinto que às vezes as pessoas ficam meio assim, porque sabe que eu sou da religião da Umbanda e sabe que eu sou bruxa. Aí fica morrendo de medo. Será que aqui não tem mais? Olha, garanto a você, sabe? Se você quiser que eu faça magia, você me fala. Porque aí eu Fica bem faço. mais fácil. Fica mais Então, fácil. por que que o despertar é tão difícil? Eu acredito que o despertar é difícil porque é como se a gente tivesse que ficar. Eu não vou falar a palavra limpo, eu não vou usar a palavra limpo porque não é bem essa palavra, mas é como se a gente tivesse que primeiro se conhecer demais, ao extremo, até para não fazer coisa errada, porque quando eu falo de poder, as pessoas às vezes acham que magia, que bruxaria é lá Harry Potter, e não é bem assim. Não. É muito mais algo parecido com a lei da atração, que o povo descobriu há pouco tempo atrás, redescobriu, né? Do que a magia dos filmes. Não é bem por aí. É mais o autoconhecimento. É você sentir a força que você tem. Só que para que você sentir a força que você tem, você conseguir co-criar isso, não gosto dessa palavra, tá? Mas eu costumo usar a palavra criar mesmo, porque você cria uma situação, você cria uma energia, você transmuta aquilo que está à sua volta, e para tudo isso, você precisa se autoconhecer. Só que o autoconhecimento é o espelho do outro. Então, aquilo que incomoda você no outro, muitas vezes, é o que você tem e que te incomoda. E olhar É o para que dentro de si mesmo, eu falo que é uma das piores coisas do mundo. Dói. Não tem aquele que olha para si e não sente dor. é o se curar. É o se curar. É o se O curar. se curar de câncer. É você não se importar com o outro, né? É você entender. Alguém aí falou da perseguição. Sim, tem muita perseguição. Tem muita perseguição, tem muito preconceito. As Muito. pessoas. O cristianismo, ele deturpou muito a ideia da bruxaria e de religiões de matriz africana a ponto de usar elas como um parato para o pecado, né? Algo que se você é pecador. Então é muito complicado você levar isso à frente. Porque todo mundo tira o sarro, você tem que aprender a lidar com o sarro das pessoas, né? Muito. Quantas vezes as pessoas não tiram sarro de mim até hoje? Mesmo levando esse trabalho que eu faço aqui muito a sério. E é o que eu costumo falar às vezes. Que se você quiser ser usada à boa vontade das pessoas com a gente usa. Só que eu acho que há algo muito maior em volta disso tudo. Eu não tenho o direito de usar o que eu sei para me aproveitar das pessoas. Não foi para isso que eu estou aqui, não é para isso que eu estou aqui. E você vê muita gente fazer isso, e por conta disso, olá, Ívia, tudo bem? Como é que você está aí? Obrigada. E por conta disso, você acaba se colocando nessa posição frente às pessoas e tomando choque, é para vir mesmo, é para você aguentar, porque a coisa não vai Eu ser trabalho, fácil para ninguém. no meu antigo trabalho, eu trabalhava com a evangélica e uma que não tinha religião fixa. Ela foi criada no catolicismo, mas a maioria dos familiares dela é do candomblé, mas ela não se sente à vontade em nenhum dos dois lugares. E todas as duas me
assim me faziam Gente, perguntas. Catarina, só um por que minutinho aí isso? que eu vou desligar o Sai. ventilador. E Pode elas falar. me, e elas me perguntavam, Catarina, e isso? E eu, a gente conversava, olha, isso acontece por causa disso. Por que tem a matança? No candomblé tem a matança, na Umbanda não tem. A Umbanda trabalha mais com ervas, com velas, frutas. E a gente sempre ficava conversando sobre isso. Quem está falando aí? Tem muito charlatão O L. dessas pessoas. Deixa eu lá botar o óculos. Isso. Pronto. Isso é um fato que, por causa dessas pessoas, todos nós pagamos, certo? Exatamente. Catarina, por que você... Já no começo da pandemia, chegou uma pessoa para mim dizendo, Catarina, eu te dou uma certa quantidade, uma quantidade bem legal, para você fazer uma amarração. Digo, olha, vamos conversar sobre isso. Conversei com a pessoa, expliquei, mas a pessoa não queria conversa. Queria fazer todo o jeito de amarração. Eu disse, bem, você procura uma pessoa que faça, porque eu não trabalho com essa energia. São escolhas, né? E assim, Não consegui, não consegui abrir no YouTube, não tive como, mas eu vou estudar como para mim a gente abrir e começar a fazer live no YouTube também. YouTube acho que deve ser mais prático. E assim, no começo do meu trabalho, porque meu Instagram é aberto, meu WhatsApp é aberto, e quando eu posto, muita gente do trabalho vê. E teve uma pessoa que disse, Catarina, quer dizer que você é macumbeira. Ai, pelo amor de Deus, não faz nada comigo, não. As pessoas ficam com medo. Ó, o Santo Eu Daime é digo, ai, eclético, eu aceita levo pessoas na de todas as brincadeira, vertentes. sabe? Aceita as pessoas de todas as vertentes. Eu A nunca bruxaria. consagrei porque eu tenho medinho, tá? Eu sou uma pessoa meio medrosa por causa dessas coisas. Eu costumo, quando eu estudei magia do caos, por exemplo, eu sempre tomei um cuidado. Quem que falou? Até há terapias alternativas aqui. Eu sempre tomei um certo cuidado. Eu costumo entrar em transe e tudo que eu tenho que fazer, eu tento fazer com o mínimo possível de influência externa, né? Então, assim, nem rapé, nada, não costumo usar. Acho interessantíssimo, mas Já para usei rapé. mim, eu nunca dei conta de usar. Mas eu acho muito interessante. A minha experiência com rapé foi muito legal, foi libertadora. É, foi bem próximo da passagem do meu irmão. Foi no curso de cartas, aquele curso de cartas que eu estava falando para você. Uhum. E no último dia de cartas, a professora aplicou rapé na gente. Quais são os sintomas que as pessoas têm ao usar o rapé? Tem É. umas que vomita, tem umas que chora, tem umas que entra em transe, fica rindo, tem umas que fica realmente em transe. Assim, meu sintoma só foi chorar mesmo, acho que eu chorei por mais ou menos uns 20 minutos sem parar. Eu nunca dei E conta de usar. Eu sempre tive muito medo de usar qualquer coisa que fosse alheio. Até por conta daquilo que eu comentei. Eu não sei se eu comentei aqui. Deixa eu responder aqui. Ah, é, Ívia, as pessoas oferecem, né? Elas sempre pedem para fazer as benditas das amarração, mas tudo isso eu falo que é falta de autoconhecimento. É falta de se amar e se entender. Porque mexer com o livre-arbítrio do outro e não ter a calma de esperar e entender, porque se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. E aí qualquer pessoa também serve. Dá pra gente discutir isso daqui a pouco. O rapé, quem aqui? Eu acho que alguém que falou do rapé. O que é rapé, o Catarina? Explica aí. rapé é um pó que ele é tirado de uma planta da Amazônia, Exatamente. que é preparado por indígenas, não é qualquer pessoa que vai fazer e machucar, não. Ele tem todo um ritual, é tudo ritualística, passa por infusão, são várias plantas e são vários preparos. Tem o preparo da fervura, tem um preparo do abafamento e tem um preparo de secagem para virar o pó, para depois ser aplicado. A pessoa que aplica o rapé é também preparada, ela tem a autorização de um pajé.
assim foi passado para mim, que dá a ele as orações e a quantidade certa que é aplicada na pessoa. São nas Eu, duas narinas, foi. eu já vi pessoas assim perto de mim usarem tanto café quanto Sonic Daime, mas eu mesma nunca tive a coragem de fazer, não. Então, são colocadas nas narinas, coloca em uma, você sabe, você pensa que você vai ficar asfixiada e depois coloca no outro. Aí você senta, aí começa a puxar e cuspir num copo, puxar, e quando você está fazendo esse ritual, vai quando ele começa a fazer entrando no seu organismo. A minha experiência foi É, essa. Mas tem a, que ser feito a por animador pessoas disse que o rapé bem limpa muito, qualificadas. eu nunca tive coragem. É, vela tá cara, né? E o povo achando que a gente faz um banda, que é um bandista, sai Muito fazendo cara. manda para todo mundo. Realmente, o pessoal acha que qualquer banimento que você faz, qualquer coisinha que você faz é pros outros. Ah, coitado. Aí as pessoas elas não têm realmente consciência das coisas, né? Elas apenas aceitam, elas apenas vão fazendo assim, porque o desejo, eu acho, de posse do outro, de controlar a outra pessoa é tão grande e a falta de entendimento de si mesmo que a pessoa fica cega, né? Acredita que o outro é obrigado a gostar de você. Ah lá, obrigado, Ricardo, tá aqui. Todo mundo pede, viu, gente? Eu acho que todo mundo que trabalha com bruxaria na Umbanda, no Candomblé, passa pelo processo de que você encontra uma pessoa que vai querer fazer amarração, isso é certeza. Isso, com certeza. E voltando ao assunto da noite escura, eu vejo muito, gente, as pessoas que trabalham tendo um problema. Eu não sei se vocês aí que trabalham, que estão aqui na live, me puderem falar também, seria interessante. Quem aí já passou por um período assim, o negócio tá tão difícil, tá tão sofrido, que eu não quero mais. Já beijei o fundo do poço tantas vezes que eu não tô afim. Agora eu vou abandonar a espiritualidade, ficar quietinho no meu canto, porque esse negócio de espiritualidade não é bom. Porque toda vez que eu mexo com isso, dá problema na minha vida. Gente, tinha dia, sem brincadeira nenhuma, de eu achar assim que eu ia ficar louca, eu ia surtar, eu ia assim, eu chorava desesperada porque estava tudo errado. A Ívia passou, a Ívia me conhece pessoalmente, sabe desse período da minha vida, foi triste, foi muito difícil. E chegou um ponto que eu olhei para mim e falei assim, viver com a espiritualidade é muito difícil, mas viver sem também é muito difícil. Então, já que é para viver difícil das duas formas, eu vou viver com. Porque daí você tem uma certa firmeza até, né? Para enfrentar as coisas. As pessoas, elas acham as coisas... elas acham que a espiritualidade, e eu vou falar que a espiritualidade de um modo geral, que tanto as religiões de matriz africana, quanto as diversas vertentes da bruxaria, não é para facilitar a vida no sentido de que, eu quero algo, esse algo vai chegar até mim. A gente vai ficar doente. Eu costumo falar assim, vocês vão ficar doentes. As mentorias que eu faço com pessoas que trabalham com a espiritualidade, eu sempre digo, vocês vão ficar doentes, vocês vão morrer, como qualquer pessoa no mundo, vão passar por perrengues, teu marido vai deixar de gostar de você, tua mulher vai deixar de gostar de você um dia, se vocês tiverem que se separar, vocês vão se separar, você vai ter problema com seus filhos. A espiritualidade, a sua conexão com ela, não é para evitar isso. É para que se isso tiver no teu caminho e você tiver que passar por esse processo, você passe por esse processo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais consciente, entendendo tudo que está à sua volta, sem tanto sofrimento consciente. Então, assim, você vai olhar para aquele problema que você tem com mais amorosidade, com mais tranquilidade. E não vai ser tão sofrido, pode ser doído, mas até a dor você vai ter uma outra visão da dor que você está sentindo.
Porque a gente tem a certeza que a gente não está só, né? A gente sente, a gente sabe. Pelo menos assim, lá, um que a mais. Na Umbanda, quando eu estou passando por um processo muito difícil, eu chego na reunião, converso com a entidade, diz, minha filha, eu já sabia que isso ia acontecer, mas isso está acontecendo para o seu crescimento, então tenha calma, que as coisas vão melhorar. Não é fácil. Assim, o, des- o, desen- o desenvolvimento da espiritualidade, a gente também é muito cobrado. Você, quando tem o conhecimento de causa, você é muito cobrado. Sempre, sempre muito cobrado. Muito assim. Como a gente estava conversando, antes das coisas acontecerem, a gente é avisada. E tem coisas que a gente é avisada que eu não queria que me avisasse que ia acontecer. Realmente, eu não quero. Tem coisas assim que eu digo, por favor, eu não quero saber, não adianta. Mas Eu eu acho tento que não. depois que a gente fala assim, não tem mais como voltar atrás. A Ivy, ela comentou aqui que nunca passou por isso com a espiritualidade, né? Mas esteve no fundo do poço e descobriu que é de lá que a gente impulsiona e sobe. Sim, mas eu falo que a noite escura da alma, normalmente, Ivy, é quando a gente toma uma decisão, consciente ou inconsciente, do nosso processo evolutivo dentro da espiritualidade. E aí, é difícil. Eu nunca conversei com ninguém que trabalhasse, com alguém que trabalhasse com espiritualidade que não teve esse processo. De quando se toma consciência daquilo que se quer, daquilo que vai, do caminho que vai trilhar, esse período parece que é uma prova mesmo, sabe? Parece que eles colocam a gente à prova para ver se a gente vai aguentar as coisas que vão vir por aí. Porque, Isso. como eu disse, é muita coisa envolvida. É preconceito, é gente que vira as costas para você. Eu perdi tantos amigos, eu perdi família, né? Eu perdi minha mãe, assim, de tirar o sarro, eu perdi muita gente no meu entorno de tiração de sarro, de achar que isso é menor, né? E eu falo com todas as letras, né? A maioria são cristãos, são evangélicos e que olham para esse lado com muito preconceito, porque não conhecem, não sabem, têm uma visão diferente do que é diferente deles, né? Eles olham para aquilo que é diferente deles com um certo receio e o medo traz uma violência, traz o preconceito. Então, assim, tudo isso que você vai passar. E não adianta a gente enfrentar eles, eu costumo falar, com reatividade, com muita reatividade, porque você acaba afirmando aquilo que eles querem ouvir, aquilo que eles querem ver da gente com relação a isso. Tem que ser mais Pronto. amoroso mesmo. Eu chegava na casa de uma tia minha e toda vez que eu chegava eu escutava assim: você vai para o inferno com essa sua religião. Você vai para o inferno. Isso todas as vezes. E eu gosto muito dessa minha tia. Chegou um dia que eu cheguei na casa dela e disse: tia, eu quero conversar com a senhora. Eu tenho que respeitar seu tempo, que é sua casa. E vou ter que parar de vir aqui na sua casa porque só fala da minha religião. E eu não permito que ninguém fale da minha religião, porque minha religião é minha escolha. Você tem muita saudade da senhora, mas eu não vou permitir esses comentários. Ela chegou para mim e disse: então, eu não vou comentar mais. Então, pronto, tia, vamos fazer isso. Vamos falar sobre tudo, menos sobre religião. Tá certo? Passou. Passou mais ou menos umas 2 semanas, essa mesma tia liga para mim e diz assim: cá, estás ocupada? Estou não, tia, pode falar. Minha filha está acontecendo umas coisas estranhas aqui na minha casa. Aí eu, o que tia está acontecendo? Eu estou escutando uns passos, eu estou escutando porta bater, eu estou sentindo alguém chegar perto de mim quando eu olho para trás não é ninguém. E ela é católica, tá? Aí eu disse: olha, tia, o que eu posso lhe ensinar é o seguinte: na sua religião, chame o grupo de oração, faça uma oração na sua casa e peça para que esse irmãozinho, essa energia que esteja pairando na sua casa, encontre a luz.
Assim foi feito e assim foi acabado o que estava acontecendo na casa dela. Bem, a resposta que ela obteve durante esse tempo, eu agradeci, porque a conversa dela, o parar e o respeito que ela teve, o acontecimento que ela teve ao me procurar, me escutar e fazer o que eu falei, né? Quando a gente sente na pele de pedir socorro, bom, Marjorie é bruxa, Marjorie me ensina aí uma erva, o que que eu faço? Eu estou passando por esse processo, tem alguma coisa assim? No começo a pessoa pode dizer assim, ai meu Deus, isso realmente, será que eu devo fazer isso? Mas depois que a pessoa se permite a experimentar, vê que não é aquilo que ela pensa. Mas ela precisa ter essa boa vontade. Essa Ana, abertura. Ana, obrigada, tá? Muito obrigada por isso. Eu faço de coração, você sabe disso. E eu costumo falar que a gente aprende muito com quem chega pra gente também, viu? A gente sempre pega um pouco das pessoas que a gente ajuda, das pessoas que a gente ensina, né? Que mentoram. A gente sempre pega um pouco dessas pessoas. A gente aprende bastante com vocês também. Esse negócio de você, quando eu falo assim que é muito difícil, cada um passa por um período desse, você vê, eu nunca vi nada, eu não sou de ver, minha mediunidade não está ligada ao ver, está ligada ao sentir. Então eu tenho muita dificuldade de entrar em lugares antigos, por exemplo, em lugares que tem muita energia, seja tanto negativa quanto positiva, eu vou sentir, eu vou ter essa sensação estranha, mas ver graças aos deuses eu não costumo ver, que eu sempre falo assim, que eu sou uma bruxa, eu sei o que existe, eu entendo o que existe, eu sei todo o processo, mas eu sou medrosa. Tem coisa que eu tenho medinho. Às vezes você faz um banimento, uma quebra de laço, o negócio dá uma desandada, você sente a energia dar uma tripidada, você fala, eita, tá aqui, tem aqui alguma coisa. Mas eu nunca vi. Tenho amigas que veem, que enxergam, e a única vez que eu vi algo, para dizer assim, eu vi que era quase materializado, foi quando a minha avó faleceu. E eu senti ela e olhei para trás e vi. Eu vi ela, literalmente. Mas como estava meio penumbra, porque sempre é assim, gente. As coisas não se apresentam para a gente claramente. Eles sabem até onde eles podem ir. Uhum. E eu vi, literalmente, essa energia dela ali comigo. E foi a única vez que eu vi. Eu não me senti mal, talvez por ser ela, mas eu não sei qual seria a minha reação se fosse, né, um outro tipo de espírito. Pode perguntar, Ricardo, qual foi o momento que vocês perceberam que realmente tinham trilhado caminhos corretos? Quando no meu caso, Catarina, você responde aí, no meu caso foi quando eu vi que eu não tinha outra saída. Foi quando eu entendi que a minha vida, sem o trabalho, ensinando a bruxaria da forma que eu faço, porque eu ensino a bruxaria, e sem o trabalho oracular com o tarô, com a ossoterapia, com a ossomancia, que é a leitura dos ossos, com as coisas, eu realmente entendi que ficar sem isso, a minha vida ela fica estagnada. Ela não vai nem para frente nem para trás. Eu não consigo fazer uma coisa ou outra, nem outra. Eu fico parada. E toda vez que eu dou continuidade a esse trabalho, que eu venho aqui, tanto nas redes sociais quanto por fora, as coisas deslancham. Para mim, espiritualmente e emocionalmente também. E para você, Catarina, como que foi? Qual a pergunta foi como? Qual foi o momento em que vocês perceberam que realmente tinham trilhado o caminho certo? O primeiro momento foi quando eu escutei o meu irmão falar no meu ouvido: obrigada, mana. Agora eu tô bem. Foi uma abertura
ali, Tem umas coisas que foi. mexem com a gente, realmente. Foi uma coisa que eu disse assim, é por aqui. E eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero tentar ajudar. Então, quando eu entrei num centro de Umbanda, que um cigano falou para mim que eu tinha a capacidade de ajudar outras pessoas, eu pedi para que ele me capacitasse, primeiramente, o nosso ser universal, e depois que eles me capacitarem, porque eu quero ajudar mulheres, eu quero ajudar pessoas, eu quero ajudar, tentar ajudar as pessoas a não ter medo de se encontrar, a dar oportunidade para ela. Qual é o local que você se sente bem? É na Umbanda? É no Candomblé? É no catolicismo? No Evangelho? É aonde você se sentir bem, aonde você tem a evolução espiritual. Então, se você está ali, está bem, está tendo evolução, está tendo seu autoconhecimento, está tudo certo. O meu autoconhecimento é aqui, na magia, é nas minhas cartas. Teve uma coisa que aconteceu que me marcou muito, que a pessoa está até na live, que ligou para mim, que pediu para mim assim, Cá, tira as cartas para mim porque eu estou para fechar um contrato. Eu achei aquilo numa responsabilidade tão grande que eu disse, me dá 2 dias para me preparar, porque eu não vou tirar um contrato, minha gente, um negócio de muito cash. Então, fui abrir e, graças a Deus, as cartas foram muito positivas. Disse para a pessoa, vá sem medo, porque vai dar muito certo. E graças a Deus, e graças Nos ao... acertos, é nos acertos que a gente vê que está indo, que tá indo É, certo, que tá é indo. É aquela quando coisa você recebe um feedback real. É, Ívia, você falou que eu te fiz enxergar muita coisa, né? Então, você também, você teve a Ívia teve uma participação nesse meu chacoalhão que foi bastante significativo, sabe? Teve uma época que eu entrei numa, não vou falar depressão, porque não era depressão, já era isso do despertar, né? Já era essa coisa me puxando, e eu negava, porque eu sempre neguei muito. Eu achava as coisas muito difíceis, tudo muito difícil, tudo muito complicado. Eu não queria essa vida, para mim era muito, muito difícil, muito complicado. E aí as coisas vinham, e eu não conseguia ter a clareza mental, porque tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, de olhar para mim mesma e entender que eu era capaz, sim, por que não ser capaz, né? Tem alguém que está aqui ao lado dela. Caramba! Então, a Ívia, ela disse que uma vez a gente a gente estava junto e ela fala que vê do meu lado. Eu sinto, Ívia, eu sinto Hecate bem, e é uma coisa assim que já está em mim, porque todos os meus rituais é sempre muito pedido por ela. Todas as minhas. Eu levanto de manhã cedo, é ela que me vem, eu vou dormir, é ela que me vem na mente. Então, assim, para mim é muito ela. Eu sinto também muito uma energia de Hermes comigo, né? É um deus também com o qual eu trabalho, é uma energia masculina, é um arquétipo masculino. E mas é sempre esses dois. A Ívia diz, alega que vê. Quando eu vou tirar cartas pessoalmente, eu entro num transe legal. Deixa eu responder o Ricardo aqui. Já apareceu para vocês alguém pedir para ir ver um lugar, uma casa, um espaço para vocês verem energia? Tipo, eles vão comprar uma casa, mas antes consultam vocês? Eu já fiz. Eu costumo fazer esse trabalho com radiestesia, de ir nos lugares. Mas é sempre muito. Eu tomo muito cuidado porque é muito complicado você pegar essa energia para você. A partir do momento que você entra no lugar, você pega essa energia para você. Vou citar, Ívia vai lembrar desse caso. Uma vez eu fui ler cartas para ela, ela vai lembrar disso claramente. Eu vi uma coisa e eu passei muito mal. Era uma época que eu ainda não estava trabalhando a minha firmeza, como eu trabalho hoje. E eu fiquei assim uns 2, 3 dias passando mal. Depois eu descobri que naquele local
que eu fui, eu abri uma mesa naquele local, havia acontecido um assassinato. E foi muito violento, e eu tinha sentido tudo aquilo ali. Mas aí eu vim saber disso, assim, meses depois. Então é bem, eu costumo tomar muito cuidado. Sim, Ívia, lembro do símbolo. É um símbolo que eu uso até hoje para proteção, inclusive. Boa noite, você conseguiu entrar, meu querido Maurício? Ah, Fih. Isso, Ívia, você me descreveu ela exatamente. A Ívia, ela costuma ver as pessoas, realmente. Então, gente, eu tenho esse cuidado de olhar e eu costumo tratar as pessoas que trabalham, os terapeutas que chegam até mim, as pessoas que estudam bruxaria, com esse... Eu sempre tento ter esse cuidado de olhar para eles e entender que todos nós passamos, sim, por esse período de transtorno no nosso caminhar. Alguns vão pegar lá na frente, outros vão pegar logo no início. A maioria pega no início, sim, para começar a trilhar o caminho, porque é um período muito difícil para a gente, para lidar com tudo que vem. E vem tudo de uma vez, você começa a sentir coisas e você começa a achar que você tá doida e você começa a achar que não é daquele jeito. Você me escutar e dizer assim, não, peraí, aconteceu comigo agora, 2 dias atrás, eu estava meio perdida para ir para o trabalho e eu parei a moto e disse, como é que eu faço para chegar no meu trabalho? Vocês me ajudem. Aí eu escutei, segue em frente, aí eu segui, dobra à direita, dobrava, dobra de novo, dobrei. Chegou. Boa Meia louca, noite. você tá louca. Mas é uma coisa que a gente diz, eu sei que foi uma energia que eu pedi ajuda, e vamos dizer, eu costumo dizer entidade, irmãozinhos, amigos espirituais, que me ajudou a chegar no meu trabalho, porque eu não estava conseguindo chegar. Um fato muito que aconteceu comigo foi que eu fui avisada da partida do meu pai também. Eu escutei uma voz dizer assim, aproveite que você não vai ter ele, você vai perder ele antes do 30. Isso eu não frequentava nada, não tinha discernimento de nada, nada. Eu escutei assim, e realmente, aos meus 25 anos, eu perdi meu pai por câncer. Então, eu falo, a gente tem uns avisos muito fortes e a gente tem que estar preparado para eles. Eu acredito que toda essa dificuldade é justamente por isso. Ívia, você perguntou do curso de tarô. Eu estou querendo abrir uma turma do curso de tarô em novembro e do curso de bruxaria em dezembro. Então, quem quiser vai ter, eu estou preparando as apostilas, vai ter uma turma no curso de tarô em novembro e um curso de bruxaria em dezembro. Posso dar uma adiantada se eu conseguir terminar essas apostilas antes, tá? Dalila, obrigada. Mas você sabe, né? Minha cor de cabelo não é para se apegar, porque uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. Alguém está falando que o corpo fechado, não entendi. Protegido. Não sei. Não sei o que ele quis dizer. Bem, uma coisa que eu estou sentindo muito ultimamente, que como eu trabalho em hospital, quando eu passo por um corpo, né? Eu sinto meu plexo solar. Dá uma... Sabe? Tem pessoas que olham assim, eu digo, cara, tá próximo de... São energias assim que quando a gente começa a abrir o campo energético para essas coisas, a gente tem coisas que a gente olha assim, a gente, poxa, pronto. No plantão passado, ao entrar numa enfermaria, eu fiquei totalmente zonza. Então, o autoconhecimento é interessante por causa disso, porque você pensa bem, se você não se conhece, se você não sabe quem você é, qual é a tua energia quando você tá triste, quando você tá nervosa, quando você tá brava com alguma coisa, quando você tá feliz, quando você tá alegre, você tá apaixonada.
Se você não consegue saber exatamente quem você é, como que você vai saber lidar com a sua mediunidade? Como que você vai saber lidar com a espiritualidade? Como que você vai saber se não é um espírito falando ao teu ouvido ou se é alguém mais evoluído? Na Umbanda vocês têm várias diferenças disso, né? A gente aqui nem tanto, dentro da bruxaria. Mas como que você vai saber dessa diferença, se você não se conhece? Isso aí vai mesclar com, você, com o que for que está aí do teu lado. E você não vai saber se é você ou se é outra coisa. E aí, se uma voz vira para você e você entende isso dentro da sua cabeça, porque muitas pessoas acreditam que a espiritualidade se comunica falando literalmente, e na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes é um pensamento que surge. Eu falo que é um pensamento insurgente, assim, ele aparece na tua mente e você fala, eita, tá ali. A minha mãe, que faleceu em junho, ela, apesar da gente não se dar muito bem, eu não ia na casa dela, ela faleceu num domingo, eu não ia na casa dela no sábado, porque eu tinha um compromisso no sábado, e na sexta-feira eu tinha comentado com todo mundo aqui em casa, não vamos na avó, no sábado, porque não vai dar tempo, tal, tudo. No domingo, quando a gente voltar do que a gente tinha que fazer, a gente passa lá. Eu levantei no sábado e me veio na mente, você tem que ir na tua mãe. Mas é assim, não é você tem que ir na sua mãe. Tipo assim, você não vai na sua mãe hoje? Você tem que ir. E você amanhece, e eu amanheci com aquilo na minha cabeça, e eu tinha que ir. Hoje eu entendo que quando essa coisa acontece comigo, quando eu sinto isso, quando eu escuto isso, eu tenho que seguir. Eu sei de onde vem. E eu fui. Aí fui lá, fiquei lá meia horinha com ela, lá conversando. Fomos embora. No domingo ela veio a falecer. Se eu não tivesse ido no sábado lá vê-la, eu nunca mais, eu não teria visto ela antes de morrer, assim, né? Teria demorado, eu já tinha visto ela uma semana antes só. E eu fui e vi ela. Então, é uma coisa que eu costumo falar que a gente tem que aprender a se ouvir. Só que para a gente aprender a se ouvir, aprender a se sentir, é dolorido, porque você precisa aprender a se conhecer, entender os seus defeitos, e a gente tem um ego absurdo, né? De olhar os nossos defeitos. Como que a gente vai ver os nossos defeitos e acolher os nossos defeitos, acolher a nossa sombra? A gente tem que lidar com a nossa sombra, a gente tem que abraçar ela, entender quem é esse outro lado nosso. Como que a gente vai fazer isso? Porque muitas vezes o nosso defeito é o defeito do outro que a gente julga. É o defeito do outro que a gente ataca. Como que a gente vai fazer isso? A maioria das vezes. Então, se permite primeiramente, cara, eu estou bem onde é que eu estou, o que eu preciso melhorar? Uma coisa que eu indico muitas das pessoas, começa a fazer terapia, faz uma terapia para se auxiliar. Terapia foi que me ajudou muito nesse processo de religião, de percas. O meu psicólogo, Celso, ele é espiritualizado, ele é da Umbanda também. Teve um dia que ele disse assim, Catarina, do nada, Catarina, procura um pai de santo que tu tem que jogar búzios. Assim, no meio da consulta. Por que, menino? Procure. Tá bom. E vai eu procurando, procura, e veio aquela vozinha. Fale com fulano. Aí eu liguei para meu amigo, meu colega de trabalho, vem cá, tu conhece o pai de santo? Como é que tu sabe, Catarina? Ninguém sabe que eu sou do Candomblé. Assim, foi uma vozinha que me disse que eu te procurasse. E me levou, teve o jogo de búzios, e nesse jogo de búzios foi dito muita coisa para mim, que eu tinha que escutar naquele momento. E foi quando eu comecei a fazer certos questionamentos, certas evoluções, certas coisas de trabalho espiritual. No momento ainda não recebia nenhuma entidade, não recebia. E desse candomblé, eu disse aqui não é meu lugar,
fui procurar outro centro e me encaixei num centro da Umbanda, que eu disse, aqui é o meu lugar. Eu gostei dele, gostei Ali você se sentiu bem. Isso, porque eu não gosto de trabalhar com sangue, Marjorie. Eu não me sinto bem. Eu acho também que Não. eu acho que eu também não daria conta, não. Eu não me sinto bem. Todos podem despertar a sua mediunidade, como posso fazer isso? Olha, no meu ver, todo mundo tem mediunidade, sim. Agora, despertar despertar ela, trabalhar ela já é uma outra história. Eu acredito. Pergunta isso. O Cazu, tá aqui em cima. Cazu. Eu acredito que todos podem despertar a mediunidade, sim. Só que tem que estar preparado para isso. E é uma coisa que você aceita. O segmento religioso de Cazu, qual é? Ele não tem um segmento religioso firme. Mas aí, assim, eu acredito muito que depende de onde você... É uma busca. É uma busca interior, é uma busca por si mesmo. Você vai ter que ir buscando, se ver aonde você se encontra. E vai ter que sentir qual é o local que você... Qual é o local que isso vai te ajudar. Estudar algumas coisas nos segmentos religiosos. Ler e estudar. Porque eu, por exemplo, eu passei por muitas casas religiosas, digamos assim. Desde a católica até candomblé, umbanda, o kardecismo, muitas. Mas eu sempre tive a bruxaria comigo, desde que eu conheci ela, lá na minha adolescência. Né? Eu conheci a Wicca, e aí eu vim trazendo isso para mim desde lá dos meus 15 anos. Hoje eu estou com 45, então não foi ontem, né? Faz muito tempo. E eu vim procurando e vim estudando. Por isso que eu falo, é uma busca que muitas vezes você não encontra a resposta no auge da sua juventude. Você vai encontrar lá na frente, porque é um processo. É um processo. Isso mesmo. Né? O andar. Caju, né? Caju. Ele é kardecista, ele falou aqui. Não, kardecista. Kardecista. No kardecismo é mais fácil, eu acho, né? Já é meio caminho andado. Tem conhecimento de causa, estuda bastante, mas tem que sabe bastante. Eu sempre falo, tem que estudar bastante, tem que ler muito. Não faz tempo para as casas. Começa a procurar outras casas, procura estudar sobre energias, sobre a Umbanda, sobre o candomblé, sobre a bruxaria. Começa a ver o que é que mais te atrai. Porque... É um ponto que eu acho que daí você vai começar a ver que se você fez essa pergunta é porque está lhe faltando alguma coisa. Você quer algo mais. Então, você comece a andar em outros lugares que você diz, pô, nunca vou ali naquele local. Vá para fazer uma visita. Vá para testar. Eu fui em vários... No candomblé. Então, é isso que eu falo. Tem que ir. Eu fui no candomblé, já fui em terreiro de Umbanda. Tem que ir para sentir, para ver se aquilo ali casa com a tua energia. Isso. Se você se sente bem ali, se você ali diz, não, aqui é o meu lugar, gostei daqui, gostei do batuque, gostei da energia, então vou ficar por aqui por um tempo. Para poder ver se é ali que firma, se é ali que gosta do que tá passando. Eu vejo muito isso esse tipo de dúvida, né? Onde eu vou? Eu acho que tem que ir ver tudo, tem que conhecer tudo. Para saber se aquilo ali te pertence. Para saber se aquilo ali te pertence. Porque cada um vai ter um despertar diferente, num lugar diferente, de uma forma diferente. Isso né? mesmo. Mais alguma coisa para acrescentar? Nós já estamos chegando no final. Eu não. Tá tudo certo. A gente vai encerrar então por aqui, tá? Vamos deixar marcado outra para a semana que vem, se tudo der certo, e a gente escolhe um tema. Eu aviso vocês. Muito obrigada por quem esteve aqui até agora, tá bom?
qualquer coisa, entre em contato com a gente. A gente vai estar à disposição, qualquer dúvida, alguma coisa, é só entrar em contato. Lembrando que vai ter, sim, o curso de tarô e de bruxaria, provavelmente em novembro, dezembro, tá bom, gente? Beijo para vocês e até mais. Beijinho.